Meditação sobre o livro de Salmos, capítulo 126, dos versos 5 ao 6. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão, minha irmã, companheiros diários de vida devocional, vamos uma vez mais meditar nas Sagradas Escrituras, pensando nos sacrifícios pessoais que podemos oferecer, que precisamos oferecer ao nosso Deus e em tudo aquilo que fazemos, no que diz respeito à nossa parte em todos os processos. Quero convidá-los para pensarmos juntos no texto do livro de Salmos, no capítulo 126, nos versos 5 e 6, que tratam daquele texto conhecidíssimo que diz que os que semeiam em lágrimas cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos, os seus molhos. Eu estive pensando, meu irmão e minha irmã, que tudo na vida, em todas as áreas, naquilo que, como eu comentei há pouco, é a nossa parte dos processos, nós podemos dizer que são como plantações. Semeamos e colhemos. Aliás, a Bíblia diz isso, que tudo aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. Então eu refleti sobre como vencer. Há muito tempo eu tenho pensado em como vencer em tantas áreas. E Deus trouxe à minha memória os textos do Evangelho de João, no capítulo 12, do 23 ao 24. Se você puder abrir a sua Bíblia enquanto medita comigo e verificar esses textos, você vai ver que Jesus está falando que no João 12, 23 ao 24, que se a semente ela cai na terra e não morre, ela fica sozinha, mas se ela morrer, dá muito fruto. Puxa, eu pergunto para Deus como morrer, aliás, como vencer, e Ele me fala de uma semente que precisa morrer para poder dar fruto. Também eu pensei no texto de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 15 e no verso 36, ele fala: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Mais uma vez falando de sementes que precisam morrer. Então eu concluí que Deus falava comigo e fala contigo nesse momento, que a resposta para a pergunta como vencer é: a semente tem que morrer. Uau! Daí então, durante um bom tempo eu passei a buscar diante de Deus que o segredo seria como matar a semente, o que faz a semente morrer. E a resposta que Deus me deu, e a nós todos nesse momento devocional, é esse texto que eu tenho proposto sobre o Salmo 126, nos versos 5 e 6, que fala que o que leva a semente chorando vai trazer consigo os seus frutos. Notem que essa é uma operação missionária narrada nesses textos de sucesso. Alguém saiu levando a preciosa semente e voltou trazendo consigo os seus molhos, os seus cestos, os seus frutos. E com alegria ainda voltou. E eu fiquei pensando acerca de tudo isso. E Deus apontou para mim, e é o que eu compartilho contigo nesse momento, que o que fez a diferença nessa ação dessa pessoa que levou a preciosa semente, andando e chorando, foi o choro, ou seja, as lágrimas, ou o sacrifício. E é isso que eu quero apontar para ti, meu irmão e minha irmã, que é o sacrifício que faz a semente morrer. É o sacrifício que faz termos sucessos. Obviamente que você vai dizer, mas Jesus já foi sacrificado. E não é desse sacrifício que eu estou tratando claramente. O sacrifício de Cristo satisfez toda a justiça de Deus, foi o único capaz disso e redimiu toda a humanidade. Ele foi perfeito, é irretocável, nos possibilita a salvação eterna. Não se trata disso,
mas eu me refiro contigo, meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte e prezada ouvinte, ao sacrifício que precisa acontecer no tocante às coisas dessa vida em nossa jornada, em todas as áreas de nossa estada aqui na Terra, nas nossas ações, atitudes, comportamentos, no nosso modo de ser, viver, na nossa visão, nas nossas inclinações, nos nossos sentimentos, nas nossas mentalidades. Deus me fez lembrar de homens preciosos da sua palavra, mulheres preciosas da sua palavra, que se pegarmos, por exemplo, o texto de Hebreus 11, quando fala lá dos heróis da fé, a famosa galeria dos heróis da fé, nós vamos ver histórias recheadas de sacrifícios. Lembremos ainda da história de Noé construindo a arca, de Abraão que precisou entregar o seu filho, saiu da sua terra, de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, de Daniel na cova dos leões, de José vendido preso, sendo tratado como um escravo, jogado num poço, de Josué e Caleb, 40 anos no deserto. Vemos a história de Moisés, Estevão, o primeiro mártir, um dos primeiros diáconos, homem cheio do Espírito Santo, dos discípulos, os fins trágicos, terríveis que cada um deles tiveram, decapitação, exílio, crucificação de ponta cabeça, perseguição, sem contar o sacrifício do próprio Cristo enquanto homem. Uau! A história dos homens e mulheres de Deus é recheada, é permeada de sacrifícios. Paulo fala no 2 Coríntios capítulo 6, do 1 ao 10, ou então no 2 Coríntios 11, do 21 ao 23, o que ele pagou de preço, sua abnegação em prol do Evangelho. Açoites, prisões, perseguições. E o texto de Hebreus, capítulo 11, 33 a 40, como aqui mencionado. Todos os homens e mulheres vencedores viveram grandes sacrifícios pessoais. E a conclusão e o estímulo, o encorajamento que eu trago para mim e para a sua vida nesse momento, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos nos sacrificar um pouco mais. Uma vida muito confortável não tem muito a ver com bênção. Por vezes, bênção é estar no fogo. O chamado evangelho, entre aspas, moderno, só busca bem-estar, enquanto o evangelho de Jesus nos leva à cruz e ao sacrifício. Eu poderia encerrar esse momento aqui aplicando essa palavra, essa devocional curta, em diferentes áreas da sua vida, como casamento, finanças, a tua contribuição financeira para com a tua igreja, quanto às suas amizades, aos estudos, ao trabalho, à sua profissão, também em nossos ministérios e nas missões, seja qual for a área de atuação, na sua vida de oração. Mas não dá tempo, não é o meu propósito. Eu quero, no entanto, aplicar somente a 2 áreas da sua vida, chamar a tua atenção acerca de apenas 2 áreas. As demais eu acho que dependem destas, inclusive. E as áreas que eu quero terminar dizendo e te estimulando a atentar para os sacrifícios pessoais que precisam ser aumentados são o amar a Deus e o amar ao próximo. Precisamos nos sacrificar mais em amar a Deus de toda a nossa força, coração, entendimento, santificação, entrega, perder, diminuir, para ele crescer, para ganharmos, e também amar ao próximo, dar outra face, caminhar a segunda milha, suportar os fracos na fé. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, ter maturidade é exatamente isso, ser maduro por aqueles que não são ainda. Eu termino te encorajando a imitar o exemplo de Davi, que quando lhe foi oferecido os itens do sacrifício, gratuitamente, ele fez questão de pagar, dizendo: ai de mim dar algo que não me custe, que não me represente nenhum tipo de sacrifício pessoal. Nós precisamos mais sacrifícios pessoais em todas as áreas, em especial na nossa relação com Deus e para com o próximo. Pense nisso, aplique isso ao seu viver. Deus te abençoe. Até o próximo devocional diário da Bíblia JFL Offline.